Boa tarde a todos, agora mais alto. Bom, meu nome é Edson, é com um prazer muito grande que represento os amigos da vida aqui, a convite da AMEC, Associação Médica Espírita Campineira, e do CEIR aqui, que abre o espaço para o Centro Espírita Irmã Rosália. É muito importante a gente falar sobre suicídio. Nós temos um mês aí que foi declarado o Setembro Amarelo para falar sobre isso. Isso sempre acontece com a gente, né? Parece que antigamente o suicídio era uma coisa muito distante da realidade nossa. E hoje, por uma série de fatores, ele está muito próximo. Bom, Sociedade Amigos da Vida, vou mostrar uma pequena história. Isso é o Rubem Alves, eu não guardo para ler. Eu vou ler porque eu não guardo de cabeça, mas o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que diga, se eu fosse você. A gente ama a pessoa, a gente ama não a pessoa que fala bonito, eu posso falar muito bonito aqui, a gente ama a pessoa que escuta bonito, né? A fala é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta, e na escuta que o amor começa, e é na escuta que ele termina. Eu não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Rubem Alves, escritor, psicanalista, educador. Então, ele fala da escuta, né? Uma história pequena. Quando nós nascemos, né, e quando a gente entra na escola, para a comunicação, a gente acaba sendo ensinado a fazer as coisas. Então, alguém ensina você a escrever, alguém ensina você a falar, para você se comunicar tal. Mas se alguém tiver, por favor, levanta a mão, né? Alguém já foi ensinado a ouvir? O pai, a mãe, a tia, o professor? Alguém ensinou você a escutar? Não, ninguém, a gente não aprende a escutar. E isso é muito complicado, porque quando as pessoas estão conversando com a gente, nem sempre, ou quando a gente está falando com as pessoas, né, que isso dói mais, né? Quando você está falando com a pessoa e ela não te ouviu. Bom, eu vou dar os dados históricos de onde surgiu os Amigos da Vida, né? Em 1936, o reverendo Chá de Vará, ele foi num funeral de uma menina de 13 anos de idade. A menina se suicidou, em 1936. E aí, conversando com a família para descobrir por que essa menina tinha se suicidado, né? E ele descobriu que ela se suicidou porque ela ficou menstruada. Então, quer dizer, ela se viu toda ensanguentada, achou que tinha uma doença muito grave e acabou se suicidando. Quer dizer, não tinha na época as informações da família, de como falar com uma menina, para ela saber que aquilo era o normal das mulheres, né? Que ela estava passando por uma transição que é o normal da vida da mulher. E ela se matou. Com isso, na cabeça dele, ele falou assim, eu preciso passar, sei lá, informação para essas pessoas, ou conversar com essas pessoas, para poder tentar ajudá-las, né? E aí, nessa época, deu a Guerra Mundial também, né? Então, muita gente ia para a guerra, as famílias perdiam os maridos, os soldados voltavam, às vezes, sem braços, sem pernas. Então, ele começou a fazer um atendimento de ouvir as pessoas. Então, as pessoas iam lá, conversavam com ele para poder desabafar. E com isso, as pessoas ficavam mais, entre aspas, tranquilas. E só que com a guerra mundial na época, começou a ir muita gente falar com ele. Ele não tinha tempo disso aí. Então, às vezes, ele estava lá atendendo uma pessoa, e você, quando atende uma pessoa, depois eu vou estar falando melhor sobre o nosso atendimento lá no Amigos da Vida, quando você está atendendo uma pessoa, você não tem tempo. É o tempo que a pessoa está falando com você. Não sou eu que determino um tempo que a pessoa vai conversar, né? Então, o tempo que ela estiver falando com a gente vai conversar com ela. E ele percebeu que tinha os ajudantes deles, da igreja, sei lá, que estavam tudo lá do lado e também poderiam atender. Então, surgiu meio que um voluntariado para poder ouvir as pessoas aí, tá? Isso 36. Quando chegou no Brasil, né? Para a gente fazer essa breve história. Em 1962, o CVV é fundado no Brasil, com essa mesma técnica, né, vamos dizer, de atendimento às pessoas por voluntários e tal.
E aí, em 81, o CVV resolveu sair de Campinas. Isso nós estamos falando em Campinas, Brasil e Campinas, né? Então, ele resolveu sair de Campinas. E os voluntários que trabalhavam na época no CVV não quiseram sair de Campinas. Então, eles resolveram ficar em Campinas. Então, montaram o que a gente chama de SAV, né? É a Sociedade Amigos da Vida. E começou a fazer o mesmo atendimento que o CVV foi embora, nós começamos a trabalhar para cá, né? E aí, em 1985, a SAV fez um processo e se desvinculou do CVV, né? E continuou fazendo o mesmo trabalho, só para a gente ter esses dados históricos aí. Então, Sociedade Amigos da Vida, SAV. Nós somos uma sociedade filantrópica sem fins lucrativos, humanitária, e a gente não tem cunho religioso e político. Ou seja, nós não temos vínculo com nenhuma igreja, nós não temos vínculo com nenhum órgão público, nós não temos vínculo, na verdade, com ninguém. Tá? São voluntários que se dispõem a trabalhar sem ganhar nada. Muito pelo contrário, inclusive, a gente paga para trabalhar, né? Todo mundo dá um valor por mês para poder bancar o aluguel, bancar o telefone, bancar tudo bem. Nossos atendimentos hoje, eles são, aqui faltou ainda, tem um e-mail, né? Nós sempre atendemos por telefone, né? E foi interessante que há 4 anos atrás a gente começou a atender via chat. Hoje, se você procurar fazer algumas pesquisas no Google, você encontra o CVV. Quando fala, até assim, né? Mas assim, quero morrer sem dor. Quando você procura isso no Google, o Google remete às instituições que ajudam na prevenção do suicídio, né? Então ele fala assim, eu quero, como me suicidar, sei lá, qualquer pergunta que você está relacionado ao suicídio, o Google direciona para essas instituições. A gente conseguiu isso há 4 anos atrás, ser indicado também. A cada semana, até se vocês tiverem oportunidade, só para conhecimento, né? Pesquisa lá como me matar sem dor, por exemplo. Eles vão te direcionar a várias instituições. Só que muda, uma semana, uma está mais em evidência, a outra está mais em evidência, mas todas estão lá sempre. Então a gente atendia por telefone e a partir de 4 anos atrás a gente resolveu atender via chat, computador. E com isso, aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente não tinha. Com o telefone, nós tínhamos atendimentos muito regional, muito Campinas, né? Muitas pessoas, as mesmas pessoas ligando para a gente, falando diversas coisas, que assim, a função final, fundamental, é a prevenção do suicídio. Mas tem casos muito mais simples que as pessoas lá. Entre o suicídio e um problema bem pequeno, existe uma gama muito grande de problemas ou situações que as pessoas nos ligam, né? Até um fato pitoresco, por exemplo, teve uma senhora uma vez que ligou e falou assim, meu filho veio me visitar, eu estou fazendo uma receita de bolo para ele e errei. E ela estava chorando, ela estava triste. E a gente faz o atendimento para ela. Então, isso é simples. Como uma pessoa que te liga e fala assim, olha, você é a última pessoa que eu vou falar nesse mundo aqui, tá? Eu já estou com os comprimidos do lado, assim que eu terminar de falar com você, eu vou me matar. Então, assim, existe uma gama muito grande de possibilidades de atendimento. Mas voltando ao chat, quando o advento do chat entrou por computador, aconteceu a coisa mais complicada e mais perigosa que a gente sente, que são crianças de 11 anos nos procurando, falando que vão se matar. Porque não é nem adolescente, né? 11 anos são crianças. Então, 11, 12, 13 anos, por uma série de fatores que às vezes, escola, bullying, família, falta de atenção, uma série de coisas que às vezes são pequenas, que dá para consertar, dá para corrigir, né? Só que vou entrar ainda no nosso atendimento. Então, nós temos o telefone, o chat, a carta ou pessoalmente. Nós não temos voluntários. Já antigamente, a gente atendia das 8 da manhã até a meia-noite. Já houve uma época que tinha esse tipo de atendimento. Hoje não dá mais, a gente não tem tantos voluntários. A gente faz 2, 3 palestras durante o ano para tentar buscar voluntários, né, ver como que é o nosso sistema, porque nós temos um sistema de trabalho, que ainda vou falar. Então, nós temos uma forma de trabalhar que, às vezes, as pessoas podem ou não se adaptar a ela, né?
Então, mas vamos lá, no chat o que acontece? Entre a sociedadeamigosdavida.www, né? sociedadeamigosdavida.org.br. Você entra e tem lá chat. Se tem alguém trabalhando no chat naquela hora, vai estar lá online. Você clica e vai direto para a gente lá, e você começa a conversar com o voluntário que estiver lá. Quando estiver offline, que não tem nenhum voluntário naquele momento atendendo, o que vai acontecer? Ele abre a possibilidade de você mandar um e-mail. Mande um e-mail para a gente, que nós vamos entrar em contato com você. Então, e falamos lá, e é um detalhe, né? A pessoa pode ou não deixar o e-mail dela. Então, tem muitas pessoas que nos procuram, colocam, manda lá, oi, socorro, estou precisando de ajuda, fala qualquer coisa para a gente, mas não põe o e-mail para a gente retornar para eles. Então, isso é complicado, porque no site a gente fala, se você puder pôr um e-mail, porque se a pessoa coloca o e-mail, nós vamos responder, tá? Todos os e-mails que nós recebemos, nós respondemos. Nós não fazemos atendimento por e-mail, depois eu vou até falar como que é esse atendimento via e-mail, mas a gente responde o e-mail para a pessoa. Carta, fala assim, mas carta, quem que fala com carta hoje, né? Há uns 2 meses atrás, eu fui fazer uma palestra na penitenciária aqui de Hortolândia. Eles têm que ser carta. Eles não têm acesso ao telefone, eles não têm acesso à internet. Então, eu estou citando um exemplo, pode ter outros exemplos de lugares, né? Então, a gente fala, pode mandar carta? Manda, a gente vai responder, né? Então, a carta ou pessoalmente. Pessoalmente, são pequenos atendimentos, pequena quantidade de atendimento. Mas, às vezes, as pessoas mais da região, eu já tive oportunidade de fazer atendimento pessoal, a pessoa liga, eu tenho alguém aí para falar, posso ir aí? Pode, vem aqui falar com a gente, né? Então, essas são as formas dos nossos atendimentos, né? O Carl Rogers é tipo uma referência para a gente, dos Amigos da Vida. Ele fala, sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Então, assim, por que eu estou falando que a gente usa um pouco da filosofia dele, né? Um pouco, na verdade, total. Quando a pessoa liga para a gente, eu, por exemplo, quando comecei a atender, pensando em atender na SAB, eu fiz 4 meses de curso para poder atender. Isso foi em 2014. Quando eu atendi, quando você vai fazer um trabalho voluntário, você quer ajudar a pessoa boa, né? Fala assim, vou ajudar a pessoa, uma boa, que está necessitando de alguma coisa e tal. Na SAV, nos Amigos da Vida, não tem isso. Nós vamos atender quem nos ligar. Pode ser um rei que ajudou a população inteira, pode ser um assassino, pode ser um pedófilo, que são, muitas vezes, contra os nossos princípios, né? Mas você, que ainda vou chegar no lance do atendimento, a gente simplesmente deixa a pessoa ser quem ela é. Eu não vou interferir no que ela é. Eu só tenho que estar preparado para poder atender a pessoa que entra em contato conosco, que eu não vá não acolhê-la. Nós estamos lá para fazer acolhimento para qualquer pessoa que ligue para a gente. Vamos lá. Bom, o que eu estou falando, né? Já estou até me adiantando. Onde entram os Amigos da Vida? Muitas pessoas, né, são solitárias hoje, né? Muitas pessoas são solitárias, muitas pessoas vivem com bastante gente e são solitárias. Muitas pessoas, eu vou falar muitas pessoas, eu vou citar um exemplo como eu, por exemplo, para não falar de ninguém, né? Eu tenho muitos amigos, colegas de várias coisas, mas não é com todo mundo que eu posso falar um problema meu. Se você fala um problema seu para determinadas pessoas, elas espalham para todo mundo. Ou você, então, às vezes, não tem com quem falar. E aí que entra os Amigos da Vida, né? Nós já estamos falando, nós somos amigos da vida, a gente quer ajudar todo mundo a viver, né? Ou poder contribuir de uma certa forma. Então, nós estamos disponíveis para oferecer amizade para as pessoas que nos ligam. Nós estamos lá para pessoas que estão com crises emocionais, né? São crises emocionais, né? Quem são as pessoas que nos procuram? O fim de um relacionamento amoroso, a morte de um parente querido, a perda do emprego,
sei lá, tomou bomba numa prova de escola, um adolescente. São coisas que é no nosso dia a dia, acontece com todo mundo. Ninguém é livre de ter um problema. Então nós estamos lá para ouvir essa pessoa e às vezes você não tem com quem falar. Nunca aconteceu com meus atendimentos, mas já teve voluntário que atendendo, ele falou o seguinte: aconteceu um atendimento diferente. O que foi? A pessoa ganhou uma herança, ela estava feliz pra caramba, que tinha resolvido um monte de problema dela, e ela ligou para contar para mim, porque ela não tinha para quem contar. Então, quer dizer, até às vezes, em momentos felizes, né, você não tem com quem contar. Então, é isso que a gente dispõe lá no nosso trabalho voluntário nos Amigos da Vida. A gente está lá para atender as pessoas, ouvindo, oferecendo amizade, e nós nunca entramos nos problemas das pessoas. O nosso atendimento é focado nos sentimentos, né? A pessoa brigou com o namorado, a menina brigou com o namorado, ela está com raiva. Ela liga para a gente, eu não vou entrar no problema que ela tem com o namorado dela, mas você fala assim: mas o que você está sentindo muita raiva? Tô. Você não quer falar mais sobre essa raiva? Então eu foco no problema, no sentimento dela e não no problema. Por quê? Se eu focar no problema, eu não vou conseguir resolver, né? Problema de ninguém. É difícil a gente conseguir resolver os nossos próprios problemas, né? Você imagina você resolver do outro. E é a coisa mais fácil. Se eu fosse você, eu faria isso e estava resolvido. E não é assim. Então, nós fazemos o quê? Oferecendo amizade e perguntando sobre os sentimentos, a gente dá apoio a essa pessoa. Ela está nervosa, ela está triste, ela está com ciúme, ela está com raiva. Independe, está alegre. Eu não sei quais os sentimentos, é uma gama enorme de sentimentos que a gente atende lá, tá? Então, eu não tento resolver o problema de ninguém, que era o que a gente estava falando do Carl Rogers lá. E agora eu vou falar como, tá? Bom, primeiro, a gente confia que todas as pessoas são capazes, né, de resolver suas vidas. Às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas ou outras que provavelmente a gente não acreditaria ou não confia que ela vá conseguir resolver algum problema. Mas a nossa filosofia dos Amigos da Vida é essa, né? Por quê? Quando a pessoa tem um problema, ela tem que eu estava falando no começo, quando você tem um monte de amigos, mas não tem um para confiar, né? Não pode falar alguma coisa para alguém. Então, o que a gente faz? Quando alguém entra em contato com a gente, eu acredito que ela vai conseguir resolver os problemas dela, e eu fico conversando com ela o tempo que for necessário. E nessa conversa, às vezes, a pessoa fala coisas que ela mesma não tinha pensado, né? Porque o que a gente percebe nos atendimentos é que a pessoa está tão focada num problema que ela tem, que ela só consegue pensar naquilo, ela não tem nenhuma aresta fora, ela não consegue, ela fica numa espiral negativa, né? Uma espiral pensando para baixo, não sai daquilo, não sai. De repente ela começa a conversar com a gente, e a gente, né, respeita. Tem mais 4, eu trouxe hoje para falar sobre vocês 4 pilares. Nós temos mais pilares lá, mas os 4 que eu acho interessante para a gente estar falando hoje. Então, eu confio nelas e faço com que elas confiem na gente, quer dizer, no nosso atendimento, os voluntários, todos eles. Respeito, eu estou respeitando o que a pessoa está falando, porque é aquilo que eu estava comentando no geral, né? Quando a pessoa vem e fala uma coisa que é contra o seu princípio, tá? Porque, como eu falei, nós não temos cunho religioso, não temos cunho político, não temos cunho profissional, nós não somos profissionais da área. Nós somos pessoas treinadas a fazer esse atendimento do estilo do Carl Rogers, né? Então eu não quero falar assim, não, eu sou especializado em nada. A gente usa uma técnica de atendimento, onde a gente vê que essa técnica, vinda aqui no Brasil há 35 anos, estamos falando de 1936, né? 90 anos praticamente atrás, e funciona até hoje, e está crescendo, e faz diferença na vida das pessoas, né? Então, eu estou respeitando o outro, né? Como que eu respeito a pessoa que está falando comigo? Totalmente focada, concentrado no que ele está me falando,
né? Quando a gente entra lá nos Amigos da Vida, lá vou atender chat ou telefone, tocou o telefone. Eu vou atender, entro numa sala, fecho a porta, meu celular está lá fora, tudo está lá fora, não tem mais ninguém ali. A gente está focado, totalmente respeitando a pessoa que está falando com a gente. Porque a gente sabe, como eu falei, entre nós, entre os amigos, entre as pessoas que a gente conhece, a gente sabe que isso é difícil. Às vezes a pessoa, eu não sei se vocês já viram isso, mas quantas vezes, não vou falar de duas mulheres, 2 homens estão conversando e os 2 falando ao mesmo tempo. Como que você vai conseguir escutar o que o outro está falando? Você não consegue, né? Então, isso acontece demais. E lá não. Quando a pessoa começa a perceber que você realmente a está escutando, que você realmente sabe o que ela está falando, que você está respeitando o que ela está sentindo, a coisa muda. Porque tem muita gente que liga para a gente e não confia, né? Então, pô, ainda no telefone você tem a voz, o tom de voz já é uma coisa para você, né, ver se a pessoa está numa sintonia com você ou não, né? No chat não, no chat você está escrevendo no computador. Então, quando a pessoa entra no chat, por exemplo, a primeira pergunta, né, várias vezes a gente recebe isso: você é um robô? Né? O cara entrou no Google, o Google deu lá, não, quer me matar, não, então liga lá para os Amigos da Vida. Ele liga para os Amigos da Vida, aí já sai uma mensagem assim: olá, posso te ajudar, né? Aí ele fala assim: você é um robô? Não, eu não sou um robô. Como eu posso ter certeza que você não é um robô? Ah, sei lá, faz uma pergunta diferente aí para eu te responder. Então você começa a ganhar a confiança da pessoa, porque às vezes a pessoa liga lá, ela está cheia de problema, mas ela não confia em você, então ela não te fala. Então você fica conversando, tentando buscar dentro do que ela está falando, tentar buscar um sentimento. A hora que você obtém um sentimento da pessoa e você foca nele, aí a pessoa se abre com você, né? Então a gente respeita todo mundo que está ligando lá para a gente. Empatia, é aí que eu falei. Quando eu estou no telefone, por exemplo, eu pego uma folha de papel, uma caneta, e estou lá falando com a pessoa, naquela sala fechada, e a pessoa está falando para mim, e ela fala um monte de coisa. E eu vou anotando. Ela falou isso, um sentimento de felicidade. Ela falou isso, raiva. Ela falou isso. Então eu anoto várias coisas lá. De repente dá uma parada, ela para de falar alguma coisa, e eu volto para ela e falo assim: então, você, quando elas falam um nome, né? Você não precisa falar nome. Nós não temos pina para saber quem que está ligando para a gente. Não vou conseguir ligar de volta, não sei quem que é. Nós temos sigilo entre nós mesmos lá. Mas assim, quando eu estou anotando, eu falo: então, você me disse tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí a pessoa fala: nossa, ele realmente está prestando atenção em mim, né? Eu falei: então, mas você está falando que você está tão triste, mas você falou isso. E o que você me fala? É difícil falar um atendimento, mas assim, você me falou que você era muito forte na época de escola, por exemplo, né? Você vai conversando, a pessoa vai te falando. Ela falou: é verdade. Então, quando aquela espiral negativa que eu falei que ela está falando, e não consegue sair daquele pensamento, quando ela vê que o que ela mesma falou, eu não falei nada, eu só anotei o que ela falou para mim. E quando eu volto isso para ela, ela fala: nossa, é verdade, naquela época eu era diferente. Eu falei: então, você quer falar mais sobre isso? Eu percebo que você ficou, sei lá, mais... não feliz, mas percebo que você ficou diferente de pensar nessa coisa que você falou. Ele falou: é verdade. Então, essas coisas, quando você está focado, né, por isso que a gente fala o poder da escuta. Quando você está focado no que a pessoa está falando, você presta atenção e você começa a absorver coisas que, se você ouvir por si só, você não percebe. Então, essa empatia, a pessoa, quando percebeu isso, aí ela abre o jogo, né? Aí ela fala tudo o que ela tem que falar, e você está sempre sem pensar no problema, né? O que a gente fala é que a gente não é diretivo. Eu não vou falar o que você tem que fazer, eu não vou falar... Às vezes eu falo assim, o que talvez você possa fazer para mudar a sua situação, né? O que você acha que você pode fazer? Aí a pessoa para pensar uma coisa que ela, até aquele momento, ela não tinha pensado. E ela começa a falar: nossa, eu posso fazer isso, isso, aquilo. Ou quando é um caso muito complicado, ela fala: pô, eu não posso fazer nada, só posso me matar.
né? Então, você, nessas conversas, nessas perguntas, sem ser diretivo, ouvindo ela com calma, você começa a perceber o nível que ela está. E hoje a gente percebe, depois vocês vão ver o número de atendimentos que a gente tem, que muitas pessoas estão precisando falar. Eu vejo, eu mesmo, quando eu encontro um amigo que há muito tempo eu não encontro, eu falo um monte, né? Então, todo mundo precisa falar, né? E as pessoas, quando estão com problema, mais ainda, né? Aí eu falei do sigilo, né? Nós temos no nosso grupo lá uma reunião mensal, são, sei lá, vou chutar, 60 voluntários. Aí nós temos 6 grupos de 10 voluntários que se reúnem uma vez por mês para fazer uma reciclagem entre a gente, né? Porque eu tenho uma forma de atender, outro voluntário tem uma outra forma de atender, outro tem outra forma de atender. Então a gente junta e a gente faz atendimento para nós mesmos, né? A gente pega atendimentos que nós vimos durante os nossos atendimentos, e eles também, e a gente passa para os outros para ver como eles atendem. Então a gente passa o problema para um e um atende. A gente chama isso de uma reciclagem, né? Tem um nome que eu esqueci. Roleplay. Então vamos fazer um roleplay, vamos. Então aí a gente pega, obrigado, Mônica, você me ajudou agora. E aí a gente pega e faz o atendimento. Por que a gente faz isso? Porque às vezes alguém atende melhor que eu. Sabe? Então, eu vejo a pessoa atendendo uma forma, uma palavra, um jeito de falar, aquilo me ajuda a eu fazer os meus atendimentos. Então, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai fazendo reciclagem. E quando a gente fala entre nós mesmos, os atendimentos que nós falamos, nós não falamos quem é, se é homem, se é mulher, né? Não tem. Então, o sigilo é absoluto. Isso faz com que a pessoa fique tranquila. Porque no começo ela tem medo de falar. Ou se eu falar para você, você vai contar para alguém? Né? Porque, não vou contar para alguém. Vou contar para ninguém. Aliás, e eu mesmo vou esquecer. Né? É que tem coisas que a gente não consegue esquecer. Tem coisas que são pesadíssimas. E tem coisas que são super leves, que também você não consegue esquecer. Mas a maioria você esquece. Né? Porque se você ficar carregando tudo que você ouve, você também não aguenta, né? Bom, eu não sei, não estou controlando o prazo, eu não sei. Bom, aqui ó, o número de atendimento eu não tenho desse ano, infelizmente, vocês me perdoem, né? Mas eu coloquei os atendimentos que a gente faz. Nós estamos falando em 8.000 atendimentos, né? Quase 9, 8.700. Mas olha que coisa interessante, né? Como eu falei que quando a gente atende não tem prazo, eu posso atender uma pessoa em 10 minutos e posso atender essa pessoa. Nós temos lá turnos de 2 horas e 3 horas de plantão. Eu posso fazer um atendimento em 3 horas. Então, o atendimento vai longe. Então, e no chat, principalmente, que a gente tem poucos voluntários, o que acontece? Eu estou lá atendendo uma pessoa, dá lá um plim, alguém na fila de espera. Aí você começa a olhar, tem um na fila de espera. Aí, de repente, você continua atendendo, né? Eu tenho que esquecer o cara da espera lá, porque o meu foco é nesse cara que eu estou atendendo. Plim, 2 caras na fila de espera. Tem horas que você está atendendo alguém e tem 10 te esperando. Você fala, podia ter mais voluntários, hein? Se tivesse mais voluntários, a gente poderia atender mais gente. Então, isso é complicado. Então, o que acontece? É nessa hora aí que eu estou no chat, eu estou atendendo, o cara entra, ele fica na fila de espera, ele vê que está demorando. Tem gente que fica na fila de espera 2 horas. O cara espera 2 horas para ser atendido e às vezes não dá para atender o cara. Às vezes não vai chegar outro voluntário, ou você tem algum compromisso. Você pode ficar, você fica. Os voluntários lá são assim, ele não está preocupado em horário, na verdade, né? Se ele precisar ficar, ele vai ficar. Mas tem dia que você tem compromisso, tem dia que você não pode ficar e tal. Então, todos aqueles que estão na fila de espera, eles mandam um e-mail, né? Então, quando eles mandam um e-mail e mandam o e-mail deles, né? A gente entra em contato, retorna. E, assim, existe uma resposta padrão, lógico. Porém, o que ele está mandando de mensagem para a gente é o que a gente faz. Então, eu vejo, olha, eu não aguento mais, eu não sei lá, perdi o emprego, morreu alguém, babá, ele escreve. Eu vai ter uma parte do e-mail que eu vejo o que ele está falando, olha,
estou vendo que você está triste porque perdeu uma pessoa da sua família, o emprego está difícil, bababá. Eu escrevo o que ele está me falando, infelizmente não dá para atender por e-mail, mas por favor, entre em contato com a gente de novo. Tem os telefones aqui, tem o chat, tem pessoalmente. Tenta de novo. Infelizmente, a hora que você ligou, não tinha um voluntário no ponto para te atender. Bom, antes de terminar, eu não sei quanto tenho de tempo ainda, porque eu tenho um monte de coisa para falar ao mesmo tempo, mas tranquilo, né? Então, o que eu estava falando dos atendimentos, que eu acho importante, e isso para a gente, que família, né, que está todo mundo aqui, todo mundo tem contato com os adolescentes, né? É essa enorme quantidade de crianças que estão mandando para a gente, entrando no chat, né? Porque nós, da minha idade, acima de 50, né, você vai pegar o telefone e vai ligar, né? Dificilmente você vai mandar chat. Agora a juventude só pensa em chat, né? Só pensa em digitar. Até brinco e falo que se você der um giz para uma criança hoje, ele fala assim: eu clico aonde no giz, né? Porque ele não sabe escrever na lousa. E eles entram direto em contato com a gente lá. Eles estão se mutilando, né? E às vezes são pequenos problemas, né? Então, o que a gente acha, né? Por isso que eu falo, a gente não é diretivo, mas o que a gente percebe é que falta atenção das pessoas com os filhos, né? Que depois acham que depressão é psicológica, é coisa da cabeça. Não é. É uma doença, né? Agora, para chegar na depressão, começa com alguma pequena tristeza, ou vários acontecimentos na vida da gente. Então, a gente ficar focado nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, netos, sei lá, amigos, vizinhos, amigo do filho, sabe? Para prestar atenção no que eles estão falando. Hoje eu vejo, eu almoço várias vezes sozinho em restaurantes, eu vejo 2 pessoas na mesa usando o celular e ninguém conversa. Então hoje é assustador, pela Organização Mundial da Saúde, eu nem quis entrar nesses detalhes, mas é um suicídio a cada 40 segundos no mundo. 40 segundos, gente, é muita gente, né? E isso, antigamente, como eu falei no início, era longe. Hoje, eu não sei vocês, mas as pessoas que eu tenho convivido, sempre tem alguém que conhece alguém, um parente, um amigo que se suicidou. O assunto é sério, né? Então, nós, os Amigos da Vida, tentamos, né, contribuir com essa causa dessa forma. Nós, quando somos chamados para fazer palestras, tem outros palestrantes também, a gente tem ido em escolas, né, indo nesses CRAS, outras instituições de prefeitura. Nós estamos sempre à disposição para poder falar, e a gente vai, por exemplo, falar com crianças problemáticas mesmo, né? Então, cada público é uma forma da gente tentar entrar em contato, mas o que a gente fala, normalmente para as crianças, e para a gente, e serve isso para todos nós, né? Que você é importante, né? Todo mundo é importante, né? Nós somos importantes. Não vem falar, eu não sei, eu não sou tão assim. Não é assim. Você é importante. Se tem um problema, procura ajuda. Se tiver alguém para falar, não sei, ajuda médica, tem que procurar alguma forma, alguma ajuda. Tá bom? Então, só para falar, terminando, né? Nós estamos falando aqui em atendimentos potenciais. Foram 3.800 pessoas que nós não conseguimos atender, porque e-mails 1.600, era alguém que estava no chat e ficou na fila de espera, né? Secretária eletrônica, ligou lá, não tinha ninguém para atender, 872 pessoas. E a fila de chat, a fila de espera do chat mais o e-mail. Os atendimentos lá em cima, né? Pessoais, 18, que eu falei, são poucas pessoas que procuram a gente, né? Poucas pessoas que vão lá de peito aberto para falar que tem um problema. Às vezes a gente quer esconder o problema, mas lá, como eu disse, nós não temos pina, nós não perguntamos o nome, você fala se você quiser, então é tranquilo. Às vezes não a gente, né? Mas um amigo que a gente conhece, um primo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, não sei quem, mas é uma indicação total sigilo, né? E,
cartas, 4 cartas, provavelmente vieram do presídio, né, que a gente fez o ano passado, foi um palestrante, esse ano fui eu, o ano que vem vai o outro, então só para ter ideia, né? E o chat, 1.860 pessoas. O telefone ainda bateu o recorde aí, né? Vamos lá. Isso aqui é um autor desconhecido, também não me peçam para guardar, eu tenho que ler isso, tá? Quando lhe peço que me ouça e você começa a dar conselhos, você não faz o que eu pedi. Quando lhe peço que me ouça e você começa a me dizer que eu não deveria me sentir desse jeito, você está passando por cima dos meus sentimentos. Quando lhe peço que me ouça e você sente que deve fazer alguma coisa para resolver meus problemas, você está falhando comigo. Talvez seja por isso que a prece funciona para algumas pessoas. Deus é tímido, Ele não oferece conselhos, nem tenta consertar as coisas. Ele só escuta e confia em você para resolvê-las por si só, por si próprio. Então, por favor, me ouça. E se você quiser falar, espere alguns minutos até a sua vez. Eu prometo escutá-lo. Então, o que a gente quer passar de mensagem, de ouvir, né? Quando você realmente se abre e começa a focar em ouvir as pessoas, é impressionante as coisas que você consegue perceber. Até para comprar ou vender um carro, por exemplo. Então, quando você realmente para e começa a ouvir com respeito, com atenção mesmo, e com paciência para depois você falar as coisas que você quer falar, a sua relação com as pessoas muda. Tá? Bom, está aqui nossos contatos, né? Precisando conversar. Antes, só para terminar, e a gente fala de coisas, né? Eu até marquei uma coisa para falar e vou falar agora. Nesses últimos 2 anos, vou falar 2 anos, alguns vocalistas de bandas de rock famosíssimas se suicidaram, né? Ex-galãs da Rede Globo, que era de novela, se suicidou. Um grande jornalista internacional que fazia, eu não vou lembrar o nome dele, eu marquei, Rodan, ele fazia um programa culinário nas... Quê? Exatamente, Bourdain. Ele fazia programa culinário na CNN Internacional, se suicidou. Eram pessoas ricas, famosas, né, e que acabaram se suicidando. Então, a morte é um mito, né? Poucas pessoas falam, pode ver que no suicídio mesmo, que faz parte da morte, não tem muita informação. Então a gente acha importante essa informação, porque às vezes não é só a pessoa que está triste, né? É a pessoa não ser ouvida, porque quem não quer ser um vocalista de uma banda de rock, né? Então você acha que o cara é o cara mais, né, feliz do mundo, e ele acaba se suicidando. Então, vamos prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Qualquer coisa, estamos lá, ó. Nós temos todos os aparelhos, hoje, Tim para Tim liga de graça, Oi para Oi, né? Então, Vive, claro, nós temos um fixo e todas as linhas de coisa. Mais embaixo, sociedadeamigosdavida.org.br é o nosso chat, tá bom? Eu agradeço demais a paciência e a atenção que vocês tiveram. Muito obrigado.